Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo do segundo bimestre da segunda série do ensino médio. Começamos a falar sobre os setores da economia, o espaço agrário, falamos da agricultura inicialmente, o que ela significa, né, que é o cultivo de gêneros agrícolas, falamos da agricultura tradicional, agricultura moderna. Vamos relembrar que a agricultura ela está dentro do setor primário da economia. Nós vamos focar a partir de agora nesse setor primário. Esse setor primário ele é composto pela agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, né? São atividades que predominam no campo, ou seja, no espaço rural. A agricultura tradicional, como nós vimos aí na última aula, ela é muito vinculada à subsistência, né? É a agricultura típica que a gente chama agricultura familiar, onde eu tenho o cultivo de diversos gêneros agrícolas, visando aí o sustento da própria família, né? Mão de obra familiar, voltada para a policultura, né? Utiliza técnicas mais tradicionais no cultivo. Já a agricultura moderna, o objetivo principal é ter alta produtividade e gerar lucro, né, no processo produtivo. Então, desde a preparação do solo, cultivo, armazenagem, uso de insumos, né, agrotóxicos, adubos, fertilizantes, né, no caso, pesticida, uso da biotecnologia, máquinas, mão de obra qualificada vai diferenciar esses dois tipos macro, né, da agricultura. Então, tem aquela agricultura mais tradicional, que eu chamo de extensiva, e a agricultura moderna, que eu chamo de intensiva, certinho? Bom, pessoal, aqui nessa parte nós vamos falar dos tipos de agricultura e as técnicas empregadas. É uma parte um pouco conceitual, mas é muito importante que você tente entender e diferenciar a característica, né, as características de cada uma delas. Lembrando que, dependendo das técnicas empregadas, essa agricultura ela pode se encaixar na extensiva, na tradicional, ou na agricultura intensiva, que é a mais mecanizada, né, voltada para tecnologias mais avançadas. Agricultura familiar. A agricultura familiar, como o próprio nome já nos ajuda a entender, né, é uma agricultura mais voltada para o abastecimento do mercado interno brasileiro, ou seja, a maior parte dos produtos que chegam à sua mesa, né, os legumes, frutas, verduras, hortaliças, eles são de origem da agricultura familiar. Esse tipo de agricultura, eu coloquei aqui de vermelho as partes mais assim relevantes que tendem a cair em prova. Quero que você se atente aqui, ó. A agricultura familiar é aquela que é praticada em até 4 módulos fiscais. Opa, que o meu marcador aqui tá ficando meio. Enfim, vamos lá. Essa agricultura, que é de até 4 módulos fiscais, veja que é uma agricultura mais voltada para uma pequena propriedade, tá? A renda da família é vinculada a essa propriedade, predomina nas propriedades do Brasil, rural do Brasil, né? 85% das propriedades rurais do Brasil praticam agricultura familiar, embora represente pouco, né? Lembra do processo histórico, a concentração fundiária, né? Ou seja, a concentração de terras no Brasil fez com que esse tipo de agricultura represente pouco em relação ao tamanho da área ocupada. Então, ocupa menos de 25% das terras, mas representa 85% das propriedades, ou seja, a maior parte das propriedades no Brasil são vinculadas à agricultura familiar. E aí, como eu falei aqui, 4 módulos fiscais. O que seria módulo fiscal? Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária, tá? Que é expressa em hectare. Então, ela varia, certo? Ela é estabelecida numa lei número 6.746 de 1979, e nessa lei estabelece que cada município vai ter uma unidade de medida. Só que assim, não é fixo, por exemplo, um X ali, um tanto X para o Brasil todo. Varia.
Dependendo do tipo de município, a atividade predominante naquele município econômica, o módulo varia de 5 a 110 hectares. O que tu precisa saber agora é que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, o módulo fiscal tende a ser menor. Já nos municípios mais afastados dos grandes centros, aí o módulo fiscal tende a ser maior. Então, se você olhar lá no site do INCRA, você pode ir no estado do Acre, no município que você quer, e aí você vai ver que varia entre 5 a 110 hectares, dependendo do município, certo? Então, essa agricultura, ela tem uma importância muito grande no sentido de segurança alimentar, porque ela é orgânica na grande maioria, tá? Ela geralmente não emprega agrotóxicos, quando emprega em pequenas quantidades, tá? E geralmente as técnicas são técnicas rudimentares, mais tradicionais, né? Eu não tenho tanta mecanização, a mecanização é pequena nesse tipo de agricultura, pelo menos no Brasil. Na Europa já muda um pouco, mas tem alguns programas que ajudam, né, no empréstimo, na ajuda na questão de linhas de crédito para esse tipo de agricultura, como o Pronaf, você pode fazer uma pesquisa sobre esse programa. Ela tem uma importância no sentido de gêneros agrícolas, porque eles variam, como visa a própria subsistência da família, a ideia é diversificar a produção, então é vinculada à policultura, diversos gêneros agrícolas, hortaliças, frutas, legumes. O excedente é comercializado em feiras, né, em mercados próximos. Então, a maior parte dos produtos que chegam na nossa mesa está vindo aí principalmente da agricultura familiar, certo? Aquela agricultura moderna, com muita mecanização, ela é muito vinculada à exportação. Já essa aqui é muito vinculada à subsistência dessas famílias e à comercialização interna do Brasil, dentro do Brasil, no fornecimento de alimentos para o mercado interno. Bom, gente, aqui a agricultura não familiar ou patronal, ela se diferencia da familiar, que a gente acabou de falar, né? Emprega mão de obra familiar anterior, até 4 módulos fiscais, é importante para o abastecimento interno. Nessa agricultura agora, não familiar ou patronal, olha como o nome te ajuda. Patronal, vem de patrão, né? Elas já são praticadas em médias e grandes propriedades. A agricultura familiar não, é em pequenas propriedades de até 4 módulos fiscais. Aqui eu tenho as propriedades de grande e médio porte, certo? Então, o que eu vou utilizar? A mão de obra, diferentemente da familiar, é uma mão de obra contratada, assalariada. Olha só, lá na agricultura familiar, quem são os trabalhadores? É o filho, é a mãe, é o tio, né? É a própria família que trabalha. Já na não familiar, na patronal, eu tenho uma pessoa que vai contratar trabalhadores, eles vão ter a carteira assinada, né? Eles vão ter os direitos trabalhistas, na grande maioria, né? É vinculada a uma empresa. Então, o que eu tenho? Eu tenho médias e grandes propriedades vinculadas aqui, ó, à monocultura, né? Está voltada principalmente para os commodities, né? Visando o mercado externo. É o que eu tinha falado para vocês. Lá na familiar, eu falei que é voltada para policultura, diversos gêneros agrícolas, já que está vinculada à subsistência, o cara, para poder comer, ele vai diversificar a produção. Aqui não. Aqui o patrão ele vai visar aqueles produtos, aquelas matérias-primas que têm maior valor no mercado internacional, né? Que são as chamadas commodities. Essas commodities, gente, elas são produtos de base primárias, principalmente produzidos em larga escala e negociadas nas bolsas de valores no mercado internacional. Então, o que acontece? Eu vou selecionar o que tem maior valor para vender, para exportar.
Então, o principal objetivo da patronal não é a alimentação de quem é dono da propriedade, mas o objetivo é o quê? Gerar lucro ao proprietário. Então, é como se fosse uma empresa, tá? Eu tenho a contratação dessa mão de obra, eu tenho o uso de técnicas modernas, maquinário, médias e grandes propriedades vinculadas aí à exportação. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós vamos falar das diferentes modalidades agrícolas. Nós temos 3 tipos que podem ser encontrados, né, nos países, no Brasil, e aí eu vou falar rapidamente qual a diferença dos 3 tipos. Nós vamos da mais tradicional, a mais comum ser encontrada, que é a que utiliza agrotóxicos, aquela que utiliza aí sementes geneticamente modificadas, que é os transgênicos, né, tende a gerar maior impacto ambiental, né, praticada em grandes propriedades, médias e grandes propriedades e até pequenas, né? Então, vai desde as técnicas mais modernas ou primitivas, que é essa agricultura convencional. Já a agricultura agroecológica, ela já privilegia o quê? É utilizar sementes naturais, sementes crioulas. E aí eles defendem o quê? O não uso dos transgênicos, o não uso aí dos fertilizantes industriais, né, os agrotóxicos. Eles defendem o uso de técnicas naturais para defensivos agrícolas, eu usar a biomassa, né, para obter aí a compostagem. Nessa técnica também se orienta muito utilizar aí formas mais naturais, visando o menor impacto possível no meio ambiente, preservando as terras, preservando a rede hidrográfica, os lençóis freáticos. A agroflorestal, aí você pensa, né? Então, a agroecológica é aquela mais ambiental. A agroflorestal, ela é mais radical ainda que a agroecológica. Diferentemente da agroecológica, na agroflorestal, a visão ela é de que o plantio ele tem que ocorrer em meio à floresta. Então, eu não tenho desmatamento nenhum. Eu vou cultivar em meio às árvores. E o próprio material, os humos, né, das próprias florestas que eu posso encontrar, vai ser aí o adubo, a compostagem, o sombreamento. Então, a adubação e o controle das ervas daninhas vão ser propriamente aí da floresta. Então, uma é tradicional, uma visa o mínimo impacto possível e a outra defende o não aí uso nenhum de defensivos agrícolas e nem mesmo a derrubada da floresta. Aqui nós vamos falar sobre a classificação dos diferentes critérios que podem aparecer na sua prova. Então, esses critérios que podem utilizar alguns termos, eles acabam aparecendo e você sabendo, né, qual a finalidade desse critério, você consegue entender a questão. E aí nós vamos falar do critério agricultura de subsistência. Veja que a de subsistência se encaixa perfeitamente como finalidade da agricultura familiar, que eu conversei com você agorinha sobre isso. A agricultura de subsistência visa o quê? O próprio consumo desses produtos aí que vão ser plantados, né? Que vão ser colhidos, que vão ser também aí depois do consumo vai comercializar, mas a finalidade principal vai ser aí o sustento das famílias, vai ser o sustento do produtor e dos integrantes de sua família. Nesse tipo de técnica, a própria família, os familiares são aí os trabalhadores, são eles que fazem todo, digamos aí, todo o processo, né, de usar a mão de obra braçal, né, usar as técnicas que vão ser empregadas aí para que aconteça essa atividade. Veja que também nesse tipo é muito comum a troca entre os produtores. Por exemplo, você cultiva batata e aí o produtor ao lado ele cultiva hortaliças, né, algum tipo de frutas, acaba trocando esses produtos entre si. Está associada também a pequenas propriedades, a de subsistência não visa aí a comercialização em grande escala, visa o consumo, como eu acabei de falar.
Também utiliza técnicas rudimentares, tradicionais, simples, né? A parte de irrigação, de trabalho da terra, utilizando mão de obra braçal, animal, técnicas muito simples. Também tem muita dificuldade de acesso a crédito por conta da baixa produtividade em relação ao produtor que tem maquinário, né, que utiliza implementos agrícolas. Esses aqui, como tem baixa produtividade, né, como dependem aí também de questões naturais, muitas vezes não tem como otimizar, eles acabam tendo dificuldade de acesso a linhas de crédito, embora tenha um programa muito importante que é o Pronaf, que é vinculado à agricultura familiar. Então veja que a agricultura familiar, ela se encaixa na finalidade de agricultura de subsistência, por exemplo. Então vai ficar um pouco assim, você vai ficar meio na dúvida se é diferente. Não, a agricultura familiar, ela tem como finalidade a subsistência, o consumo do produtor, né? O proprietário vai produzir visando o sustento da sua família. Outra classificação que aqui se encaixa na patronal. Olha só, é a agricultura tendo como finalidade comercialização, ou seja, a agricultura comercial. Essa agricultura comercial, ela vai destinar-se ao abastecimento do mercado externo, como eu falei para vocês, seleciona-se as commodities, né, os principais gêneros que têm aí importância, têm melhor valor no mercado internacional, e aí eu tenho o quê? Eu tenho a venda, a exportação desses produtos. Veja que a agricultura comercial, ela emprega tecnologias. Então eu tenho o quê? Eu tenho todo um produtor que vai estar inserido numa cadeia produtiva de escala local, né, regional, nacional e até global. Isso tem a ver com o processo de globalização, a agroexportação. Então, aqui eu utilizo técnicas, né, e tenho maior acesso a linhas de crédito, diferentemente da de subsistência. Aqui eu tenho produção em larga escala, tenho maior produtividade. Justamente por quê? Porque eu emprego técnicas que otimizam aí, mecanizam, né? Diferentemente da de subsistência, que eu dependo da mão de obra braçal, né? Muitas vezes técnicas que utilizam ainda mão de obra animal. Aqui eu tenho máquinas que conseguem fazer todo o trabalho de forma muito mais rápida, né? Otimiza muito, agiliza muito o resultado, a produtividade, a quantidade que eu consigo produzir. E no caso aí, a administração pode ocorrer com uma família que é dona dessa propriedade, médias e grandes propriedades estão vinculadas à agricultura comercial, ou aí uma questão, uma empresa, né? Um empresário vai fazer a mão de obra, vai contratar essa mão de obra. Então veja que a finalidade agricultura comercial se encaixa na patronal, dentro dos critérios da patronal. Agora, quanto ao sistema empregado, tá? Quanto à técnica empregada. Nós vamos falar aqui de um tipo muito comum na Amazônia, na verdade no Brasil, né? É o tipo que eu chamo de roça tropical. Também pode receber o nome de agricultura itinerante. Por que itinerante? Porque o pequeno produtor geralmente é um produtor que não tem, né, acesso a linhas de crédito, ele tem que se deslocar de um lugar para outro, porque acaba utilizando uma técnica que agride muito o meio ambiente, que é a queimada, tá? As técnicas rudimentares vinculadas à queimada. E aí, quando você queima o solo, além da questão da poluição atmosférica, né? Eu tenho também o empobrecimento gradativo desse solo. E aí, além disso, em países como o nosso, né, que é tropical, chove muito, eu tenho um processo de lixiviação do solo e a tendência é que esse solo perca aí a produtividade, perca a fertilidade e dificulte um novo cultivo. E acaba que o proprietário, né, o pequeno produtor, ele tem que migrar, se deslocar de um lugar para outro, visando aí evitar o esgotamento do solo. Então, é muito comum entre camponeses de países subdesenvolvidos e de países como o nosso. Aqui, inclusive, na Amazônia, tem muitas campanhas, né,
para não queimar, principalmente no período mais seco, porque além de ter uma poluição, a concentração de fumaça, o solo empobrecido, né? A perda da biodiversidade. Então, a técnica ela é muito antiga e ela é muito nociva também para a questão socioambiental. Outra técnica de sistema empregado aí que nós vamos falar é a agricultura irrigada, tá? Esse tipo de sistema ele está muito associado a áreas onde eu tenho sazonalidade climática, ou seja, o clima daquele local limita muito essa questão da irrigação da lavoura. Então, o que que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar aí técnicas, né, que visem suprir essa dificuldade, né, da questão climática, do período mais seco, né, uma variação do clima que faz com que dificulte eu ter aí o período chuvoso melhor distribuído ao longo do ano. Então, esse sistema viabiliza, né, a produção de bens agrícolas em regiões onde eu tenho essa limitação climática, essas áreas onde eu tenho períodos muito secos, né, muito áridos, pode ser ou não modernas e adequadas, ou seja, pode utilizar todo um sistema tecnológico, né, que demanda de muito investimento de capital, de dinheiro. Também pode envolver técnicas mais simples, como por exemplo o revolvimento do solo, né? Retirando aí das partes mais profundas do solo a umidade lá de dentro do solo, revolvendo esse solo e trazendo essa umidade para as camadas mais acima. É muito utilizada aí no oeste dos Estados Unidos, na parte desértica dos Estados Unidos, em região de clima mediterrâneo e regiões também que têm baixa precipitação, ou seja, baixa quantidade de chuva ao longo do ano. Aqui, gente, o sistema é muito conhecido no Brasil, principalmente porque foi implantado no período colonial, que é as famosas plantations. Nesse sistema, essas plantations, né, que são heranças desse processo de colonização, as colônias de exploração que utilizavam inicialmente a mão de obra escrava, né, vinda principalmente da África, mas até os dias atuais eu tenho um número muito alto de trabalhadores assalariados que recebem salários, né, pequenos, muitas vezes não tem estabilidade. Então, é um tipo que ainda é uma herança aí do contexto histórico. É típico do mundo colonial, mas acontece até os dias de hoje. Pratica-se o quê? A monocultura. Lembra do cultivo do açúcar, os canaviais, o café, né, o algodão. Então, essa prática ela é muito comum nos latifúndios, nas grandes propriedades. Ela é voltada para abastecer os países ricos, desenvolvidos. Inicialmente, nós temos principalmente demanda na Europa, mas também Estados Unidos, parte da Ásia. O uso de mão de obra ele é abundante, como eu falei para vocês. Não utiliza muitas técnicas, não. Eu utilizo aí mão de obra mesmo, pouco qualificada, e ela se sobrevive ainda de modo expressivo, principalmente nos países periféricos, os países subdesenvolvidos. Agricultura moderna. Aqui, a agricultura moderna, quando é que ela vai se desenvolver, né? Ela vai se desenvolver principalmente pós Segunda Guerra Mundial, em especial durante aí a Guerra Fria, pós 45. Então, vai surgir novas técnicas, o uso de produtos sintéticos, né, químicos sintéticos, como os agrotóxicos, a mecanização, maquinário, colheiteira, né, lavouras que vão ter a manipulação genética, sementes selecionadas, a nanotecnologia, né, que é o que eu falei da biotecnologia. O produtor, ele está inserido em um elevado grau de financiamento e sofisticação. A ordenha, né, como mostra na foto, ela é mecanizada. Eu tenho cuidado mais
com esse solo antes do plantio é tudo mecanizado, eu dispenso boa parte da mão de obra, eu já não preciso contratar tantos trabalhadores, né? Envolve grandes empresas transnacionais, eu tenho alta produtividade, muita tecnologia, né? E aqui está muito associada também a um termo que a gente chama de revolução verde, novas técnicas no campo, né, que aumentou a produtividade, aumentou aí, elevou essa questão da produção, eu consigo produzir com o menor tempo possível, eu viso a exportação, mas eu também desemprego, porque eu dispenso boa parte da mão de obra manual, já que eu implemento aí o uso de máquinas. Jardinagem. A jardinagem é um tipo que não é tão comum aqui no Brasil, tá? Mas é muito comum. Onde é que eu vou encontrar? Geralmente você vai encontrar esse tipo de técnica em áreas onde o solo ele é muito montanhoso, né? Íngreme, principalmente no sul e sudeste asiático. Japão tem destaque, né, também. Países ali que eu tenho um relevo montanhoso, né? Um relevo onde eu tenho choque de placas. Então, em pequenas e médias propriedades de terrenos íngremes, é feito aí terraços. E esses terraços, ou em planícies alagadas, eu consigo cultivar com alta produtividade, só que não é devido aí ao uso de maquinário, não. É porque nesse tipo, tá? Ela é pouco mecanizada, mas ela tem alta produtividade porque eu emprego muita mão de obra, tá? Muita mão de obra. Ah, professora, por quê? Veja que essa técnica demanda de todo um planejamento, mas não tem como eu levar máquinas pesadas para essas áreas, né? Então acaba que eu tenho que investir em quê? Em mão de obra. Então, ela tem alta produtividade e uma grande quantidade de mão de obra. Aqui a hidroponia é muito conhecida atualmente, né? Muito utilizada, é uma técnica moderna, mas que já é mais popular entre os produtores, que eu cultivo sem o uso do solo, né? Aqui eu tenho estufas e toda uma infraestrutura em que as plantas elas vão ficar suspensas, né? Em toda uma organização que elas vão receber ali uma solução líquida com nutrientes e aí eu consigo monitorar. Veja que o monitoramento ele é diferenciado, a mão de obra precisa conhecer desse monitoramento também. A produção ela é em grande escala, tá, gente? Ela tem larga produção. E também as mais famosas estão muito vinculadas a hortaliças, em especial a alface. A vantagem está associada aí à nutrição das plantas, eu consigo ter uma melhor qualidade, um produto mais, digamos, orgânico, de maior valor agregado, digamos assim, ele tem uma qualidade melhor, eu não preciso lidar com a terra diretamente. Então, acaba não usa defensivos agrícolas, né? E é muito, assim, inicialmente é caro, mas a longo prazo vale muito a pena para o produtor esse tipo de técnica. Aqui, gente, nessa técnica eu vou chamar de rotação de cultura ou associação de culturas. A ideia aqui é eu fazer com que o solo descanse, digamos assim. Então, eu vou fazer uma combinação. Em um ano eu vou cultivar um certo gênero agrícola, no outro eu mudo. E no outro eu posso associar com a pecuária, com a criação de gado. Eu posso no outro ano voltar àquele cultivo, né? Então, visando uma melhor recomposição dos nutrientes do solo, eu vou fazer essa rotatividade. Então, a associação de culturas é eu visar descansar o solo. Lembrando que alguns gêneros, os gêneros agrícolas, eles demandam de certos nutrientes que se eu cultivar todo ano a mesma coisa, ele vai chegar a um ponto que aquele nutriente vai ficar muito escasso naquele solo e eu vou ter que fazer alguma técnica de adubagem, calagem. Então, algumas técnicas que acabam visando descansar esse solo e recompor ele em nutrientes é fazer essa rotatividade. Aí, dentro das técnicas que nós já falamos, nós temos o uso de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, que podem ser substâncias naturais ou sintéticas. A ideia é elevar a produtividade, né?
buscar um melhor aproveitamento do tempo. O uso indiscriminado pode contaminar também águas, alimentos, a biodiversidade, principalmente em relação aos agrotóxicos. Mas na agricultura a gente tanto encontra as questões, né, a compostagem, o adubo, natural, quanto as técnicas vinculadas aí ao uso de produtos químicos. Aqui, essa técnica se aplica à questão da jardinagem, tá? Curvas de nível tem a ver com eu planejar o meu cultivo a partir das áreas que, infelizmente, muitas vezes o país não tem opção, como por exemplo o Japão, né? Cerca de 80% do território do Japão é montanhoso. E aí, o que que acaba acontecendo? Eu preciso otimizar, eu preciso utilizar essas áreas íngremes para poder cultivar também. Então, se emprega aí a técnica de curvas de nível. Além disso, também para evitar o processo de erosão, né? Eles colocam essas espécies de degraus e muitas vezes esses degraus vão diminuir aí quando a chuva cair, vão diminuir o processo erosivo, né? A erosão pluvial. Então, veja que é uma técnica que exige planejamento, mas que, por exemplo, não dá para me colocar uma máquina aí. Então, eu vou ter que empregar uma numerosa mão de obra. Aqui eu tenho uma técnica chamada plantio direto. Essa técnica ela dispensa o revolvimento do solo com o uso de maquinário pesado. Ela está associada lá às modalidades agrícolas, lembra daquelas três que eu falei? Então, ela está associada a qual? Ela está associada à agroecológica, visando o menor impacto possível aí no meio ambiente. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu tive um cultivo anterior, para eu cultivar novamente esse solo, o que que se faria, né? Iria arar a terra novamente, limpar, mas só que nessa técnica eu dispenso isso. Eu cultivo diretamente na cobertura morta ou palha, né, remanescente da cultura anterior, e eu vou utilizar esse resíduo como adubo natural. Vai ser vantajosa no sentido de menor custo, preservação ambiental. Então, plantio direto, eu não uso maquinário para arar a terra novamente, para retirar os resíduos do outro cultivo. Eu aproveito isso para ser o meu adubo natural e utilizar uma técnica mais vinculada à questão da agroecológica. Aqui, gente, é meio que repetitivo, porque a gente vai falar das máquinas. Então, a agricultura moderna, ela utiliza a máquina basicamente para tudo, né? Eu preciso de um trabalhador que vai utilizar essa máquina, otimizando o tempo, aumentando a produtividade, e, consequentemente, eu vou ter uma maior produção. E aqui nós vamos falar que o uso crescente, né, de tratores, de colheiteiras, plantadeiras, tudo vai aí otimizar, vai valorizar, né, o tempo, vai otimizar o tempo, vai gerar maior produtividade, mas também tem uma questão ambiental por trás que é ruim, negativa, né, as desvantagens em relação a essas técnicas, como a intensificação do processo erosivo, esse solo ele vai ser compactado, né? Ele vai ser revolvido constantemente, então o peso das máquinas, a alteração também em conjunto aí com o uso de agrotóxicos e tudo que permeia aí a agricultura moderna. Aqui, para finalizarmos, nós vamos falar aí das técnicas de irrigação, né? Como que eu vou aí irrigar essas lavouras? Aí vai depender da questão climática, vai depender da técnica empregada, mas eu posso irrigar tanto no sentido natural, utilizando a água da chuva, né? Por isso que é tão importante a questão da previsão do tempo. Lembra que todos os dias nos jornais, né, no seu celular, nos aplicativos, a gente tem a previsão do tempo. Para a agricultura, isso é muito importante, né? O pequeno produtor, o agricultor, ele depende também dessa questão natural. A chuva, o derretimento de neve, rios, lagos, eu posso utilizar essas reservas para irrigar, mas também eu tenho técnicas de irrigação artificial, que é a construção de diques, né, a transposição de águas superficiais, o uso de águas subterrâneas. Então, eu vou também utilizar esses diques no sentido de aspersão, jogar jatos de água, né, na plantação,
microaspersão, que a ideia é economizar água. Eu jogo menor quantidade, mas numa forma maior, né, de jato. E eu tenho as técnicas de gotejamento, onde a planta vai receber por meio de um canal um gotejamento com água e nutrientes para o crescimento dela, né, no tempo ideal, no tempo suficiente, dependendo se o objetivo é comercializar, né, o crescimento dessa planta, ela vai receber esse gotejamento e vai crescer, né, para aí os fins da agricultura que o produtor quiser. Então, aqui, gente, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham, né, tenham clareado aí essa questão das técnicas. É muita coisa, muito conceito. É importante que você faça a leitura do seu material, pegue o marcador, vá grifando as partes, vá anotando essas partes que eu enfatizei, né, que é o que tende a cair em prova, mas a gente discute isso aí na nossa próxima aula, certinho? Até mais e obrigada a quem chegou até aqui.